Oi pessoal, tudo bom? Então, eu resolvi fazer mais um desses vídeos totalmente espontâneos, né? Para comentar assuntos que estão circulando nas redes sociais e assuntos que não dá pra gente ignorar, né? O dia a dia de um psicólogo, o dia a dia de atendimentos, o dia a dia de estudos, né, que a gente tem que estudar muito para atender, né? A gente trabalha com um afeto, né, uma afetividade muito rica, né? E ao mesmo tempo complexa, que é a afetividade da alma, a afetividade da psique, né? Eu não me canso de repetir, né, aquilo que Jung falou, é, que é mestre da natureza e é tão bela quanto terrível, né? Esse ser tão belo quanto terrível que é o ser humano, tá? Então, além de também ter uma rotina de estudos e procurar lançar alguns temas para a psicologia junguiana, né, refletindo a parte da minha experiência, a partir daquilo que eu observo aqui na clínica. Eu estou aqui sentado no sofá da recepção da clínica, né, do meu espaço, da minha clínica. Eu vou aproveitar, já que eu estou meio que a paisana nesse momento, aproveitar para comentar um pouco sobre a discussão que está tendo, né, nas redes sociais sobre o caso Monark, né, e apologia ao nazismo, né, a, o ato de simpatizar com a possibilidade de criação de um partido nazista, tá? No Brasil. Tá? É, eu sei que tem muita gente comentando, tá uma avalanche de comentários, muita gente se posicionando, né? A imensa maioria desses posicionamentos que eu tenho visto são sensatos, tá? De modo geral, a sociedade brasileira repudiou, né, a infeliz declaração do monarca, né? Eu sou do tempo em que Monark era apenas o nome de uma bicicleta. Eu acho que eu tô ficando velho por conta disso, porque quando falar em Monark, quem é Monark, né? Qual é a formação dele? Ele é o quê? Ele é jornalista, ele é sociólogo, ele é filósofo, né? Como é que uma pessoa como ele tem tanto espaço, né? E aí eu entendi que realmente eu estou velho, porque a forma como ele chegou a se constituir enquanto sujeito na mídia, que se chama muito de mídia alternativa, mas que é a mídia oficial do YouTube, que é uma plataforma bilionária, né, que pertence ao Google, a forma como ele chegou onde ele está foi pela criação de processos mediáticos e processos sociológicos e processos de circulação de poder que não existiam na minha época de adolescente, na minha época de, assim, estudante, né? Estudante de graduação, de universidade, né? Porque ele chegou onde ele está. Eu fui descobrir que ele era jogador de Minecraft, né? Que também era um jogo que não existia na minha época, enfim. É, E que por meio desse jogo de Minecraft ele foi mudando de plataforma, foi mudando de discurso, mudando e conseguiu, né, através de um game, através de um jogo, se colocar como um influencer, né, da internet brasileira. Ou seja, por que eu falo que é uma mudança nos processos de desenvolvimento, de como a pessoa conseguiu chegar, né, é, onde está? Porque se fosse pela via tradicional, ele teria que ser primeiro alguém que estudou, né? Primeiro ele é um jornalista, ele é um sociólogo, primeiro ele é um cientista político, ele é um filósofo, e só depois ele seria alguém que teria alguma influência, né? Pela fala do Monark dá para ver que ele é um sujeito que possui uma leitura muito rasa da sociedade e ideias muito adolescentes. Inclusive aquela vibe adolescente de se achar o top, o descolado, porque se embriaga,
né? Ah, eu tô bêbado, então eu sou o cara. Ah, eu fumo maconha, então eu sou o cara, né? Aquela coisa bem adolescente de se achar o top porque é dependente químico, né? Mas assim, tirando um pouco, né, o foco do monarca em si, você viu que para falar dele eu utilizei, eu citei algumas estruturas, né, que condicionam o sujeito, que criam hábitos, que formam o sujeito, né? Eu gostaria de levantar uma discussão que é uma discussão paralela à desgraçada e infeliz declaração do monarca. Não é a primeira, né? O ano passado ele disse que ser racista é um direito. Ele apoia o direito que uma pessoa tem de ser racista e de ter opiniões racistas e de se declarar racista, né? Que para ele é um direito. Ou seja, ele confunde liberdade de opinião com crime. Ele confunde liberdade de opinião com liberdade de agressão. Liberdade de opinião é diferente de liberdade de agressão e que é diferente de cometer crimes, né? Ser racista é crime, tecer considerações, opiniões, comentários racistas, uma vez em que toda a população negra, ou basta um indivíduo negro no Brasil sentir-se ofendido racialmente, né? Se configura como crime, mas o monarca não tem um horizonte intelectual muito preciso para identificar esses tipos de distinções, né? O que eu gostaria de conversar com vocês hoje é sobre uma discussão colateral que surgiu a partir da fala do monarca e a partir da fala também do Kim, que também teve outra opinião desgraçada, outra opinião infeliz, né? De que não se deve criminalizar o nazismo, né? Sendo que o nazismo é racista e racismo é crime, né? Sendo que o nazismo é genocida e a apologia ao genocídio é crime, sendo que o nazismo propõe o extermínio de judeus e o antissemitismo é algo que não deve ser apoiado de maneira alguma, tá? O extermínio inteiro de um povo é algo que não deve ser apoiado de maneira alguma. Mas a discussão que excluiu paralela é por que é que o nazismo é criminalizado no Brasil e por que o comunismo não é criminalizado no Brasil, tá? Bom, se a gente lê Jung, e aí eu gostaria de dar uma resposta junguiana, tá? A gente vai ver que a psicologia do Jung não se harmoniza com o marxismo, tá? Jung era crítico do marxismo, era crítico do comunismo. Em suas obras, várias vezes, Jung teceu considerações críticas ao marxismo, ao comunismo, como, por exemplo, aqui, em uma de suas cartas, né? Lê-se, por exemplo, uma carta datada do dia 13 de fevereiro, né, de 1958 a uma baronesa, baronesa Vera von der Heydts, né? Prezada e digna senhora, minha observação sobre a ressurreição, ou seja, a ressurreição de Cristo, é simples alusão a uma espécie de fraseologia popular que soa assim: por sua ressurreição, Cristo nos demonstrou, de certa forma, que também nós ressuscitaremos. E assim nos mostrou que a esperança na imortalidade é uma crença justificada, como se ninguém tivesse acreditado na imortalidade anteriormente. Isto é com certeza um ponto de vista leigo que se pode facilmente derrubar com argumentos teológicos. Ou seja, o mitologema da ressurreição é mais antigo do que o próprio cristianismo, e não foi o cristianismo que criou esse mitologema. Mas é por isso mesmo que ela persiste entre o povo, como a teoria marxista, refutada centenas de vezes, mas que não impede que milhões de pessoas tenham convicções comunistas. Ou seja, filosoficamente, Jung vai dizer que o marxismo já foi refutado centenas de vezes. Mas isso não impede que psicologicamente
mesmo a filosofia marxista, segundo Jung, tendo sido refutada, isso não impede que psicologicamente muitas pessoas se autodeclarem marxistas e tenham uma visão marxista. Tá? E aqui no presente e futuro, em que Jung vai fazer críticas ao comunismo, né, também ao socialismo, ao Estado ditatorial, né, página 25, parágrafo 515. Como já mencionei anteriormente, o Estado ditatorial mina de tal forma as bases do indivíduo que, não reconhecendo seus direitos e sua força espiritual, rouba o próprio fundamento metafísico de sua existência. Tá? Não é nenhum salto indutivo, não é nenhum exagero a gente levar em consideração que, para Jung, o materialismo histórico é uma tentativa de constituir uma metafísica da matéria. Tá? E Jung era muito crítico da metafísica da matéria. Ele critica, por exemplo, a metafísica da matéria no problema fundamental da psicologia contemporânea. Tá? Não que Marx fosse metafísico, evidentemente, mas o materialismo em si tende a fazer da matéria, tá, um objeto de contemplação metafísica e de ação, para encontrar o sentido da ação na história. Tá? Não há mais lugar para a decisão ética do homem singular, apenas para a comoção cega de uma massa obnubilada, onde a mentira passa a constituir o princípio próprio das ações políticas. Eu diria até que a participação mística também, né? Que ele falou em massas, né? A existência de milhões de escravos do Estado, destituídos de qualquer direito, demonstra como o Estado leva esta situação às últimas consequências. Tanto o Estado ditatorial quanto a religião confessional reforçam de maneira especial a ideia de comunidade. Este é o ideal básico do comunismo, que, no entanto, devido à forma como é imposto ao povo, gera justamente o contrário do efeito desejado, ou seja, um estado de desconfiança e separação. Tá? Então, Jung é muito crítico, né? Jung é muito duro contra o comunismo, contra o marxismo. É por isso que eu não misturo a psicologia do Jung com o marxismo, porque são duas epistemologias muito diferentes. Tá? No entanto, as pessoas podem, sem nenhum problema, Jung vai reconhecer isso, as pessoas podem, sem nenhum problema, do ponto de vista psicológico, passarem a se comportar, a terem atitudes, né, a terem crenças, que são crenças marxistas, né, que são atitudes centradas numa visão de mundo marxista. Isso aí também não tem nenhum problema. Mas se Jung é tão crítico do comunismo e do marxismo, né, e o comunismo sendo também, historicamente, uma doutrina totalitária, né, uma doutrina que em vários lugares do mundo gerou dor, sofrimento, né, milhões de assassinatos na história, né, nós deveríamos tentar proibir o comunismo no Brasil, porque existe até um projeto de lei do Eduardo Bolsonaro nesse sentido, de criminalizar o comunismo. Né? E aí a resposta que eu dou é não. Nós não devemos criminalizar o comunismo. Tá certo? Essa fala é uma fala do Eduardo Bolsonaro, é uma fala do Kim, é uma fala do Adrilles Jorge. Né? Foi um discurso durante muitos anos do Olavo de Carvalho. Né? Eu acho até que com a morte recente do Olavo, o olavismo cultural aí está se propagando de uma forma que algumas pessoas estão tentando trazer para si uma espécie de guru substituto da extrema-direita, né? Mas por que é que, mesmo historicamente, o comunismo tendo esses traços, né, essas características totalitárias, nós não devemos seguir por essa orientação, né, optar pela criminalização? Bom, primeiro, nós devemos lembrar que, num passado não muito distante, né, por exemplo,
Eu sou da geração que pode ser dita como filha da ditadura. Por quê? Porque eu nasci em 1980. Quando eu nasci ainda existia ditadura no Brasil. E eu passei a infância, né, tentando entender por que é que as pessoas tinham tanto medo da política, por que é que analfabetos não podiam votar, por que é que o brasileiro não podia votar para presidente, por que é que a questão da Constituição brasileira, né, que hoje eu entendo como sendo traços demarcatórios civilizacionais de uma transição de um regime de exceção para um Estado democrático. Né? Então, a anistia, que eu não lembro, que eu nasci depois, mas a Constituição da Nova República, a transição política, tudo isso eu lembro perfeitamente. Né? A eleição para presidente, a Constituição, esses marcos civilizadores da constituição de uma nova sociedade, uma sociedade democrática, em que se foi feito um pacto democrático para integrar os diversos agentes sociais que duelaram, que sofreram violência na época da ditadura. Tá? A sociedade brasileira só se tornou possível hoje por conta desse pacto político, desse pacto democrático, que precisa ser ainda aperfeiçoado. Eu creio que é ponto pacífico de que nós não devemos admitir, né, o nazismo de maneira alguma, porque o nazismo é o avesso da civilização, e o nazismo não é apenas antissemita, o nazismo é racista, o nazismo é homofóbico, o nazismo prega basicamente o extermínio de todos os povos, de todo mundo, ou o extermínio ou a escravização de todos aqueles que não são eles, né? Ou seja, do resto do mundo. Né? O nazismo é o avesso da civilização. Mas por viver numa sociedade em que historicamente o comunismo foi perseguido, né? Nos anos 60, nos anos 70, vários comunistas foram presos, foram torturados, foram perseguidos. O Partido Comunista foi expulso do jogo político, foi jogado para a clandestinidade. Por vivenciar essa historicidade, ainda muito recente no Brasil, qualquer tentativa de criminalizar o comunismo seria um retorno ao estado de exceção. Como assim? Qualquer tentativa de criminalizar o comunismo, de criminalizar o socialismo, terminaria se estendendo a uma criminalização de todo e qualquer pensamento político de esquerda, de todo e qualquer pensamento político progressista, inclusive muitos elementos da social-democracia. Tá? O comunismo, ou marxismo, em sua essência, né? Talvez Marx fosse pessoalmente racista e eurocêntrico, assim como Hegel, por exemplo, era eurocêntrico, via na América um continente sem história, assim como o próprio Kant era racista, assim como o iluminismo era eurocêntrico e racista. Provavelmente Che Guevara era homofóbico, Fidel Castro era homofóbico, pessoalmente, tá certo? Em essência, o marxismo não é racista, o marxismo não é anti-civilizador, o marxismo não é antissemita, até porque o marxismo é a criação de um judeu. Né? Em essência, o marxismo consegue conviver com a ordem social, com o pacto social que nós estabelecemos na nossa sociedade. Ou seja, o comunismo, ao contrário do nazismo no Brasil, não é um ataque à nossa civilização. Tá? Criminalizar o marxismo, criminalizar o comunismo, embora filosoficamente nós não concordemos com o marxismo, tem muitos insights interessantes, né, insights dialéticos interessantes, mas formalmente acredito que não tem como a gente sustentar várias teses marxistas, mas psicologicamente as pessoas têm direito de sê-lo, como Jung coloca. Tá? Criminalizar o comunismo seria um retorno ao estado de exceção. Tá? Por exemplo, um professor em sala de aula começa a falar coisas que refletem um ponto de vista político marxista. Se o comunismo é criminalizado, esse professor pode ser preso. Né?
É um negro que vem de uma periferia e que participa de um movimento negro e que tem um discurso anticolonizador e que utiliza, entre outras referências, o marxismo como elemento fundamental na construção da crítica desse discurso anticolonizador. Se o comunismo for criminalizado no Brasil, por extensão o marxismo, esse jovem militante do movimento negro pode ser preso. Né? Qualquer tentativa de estabelecer um ideal mais progressista de sociedade, um ideal mais crítico e reflexivo de sociedade, inspirado em Marx, pode ser criminalizado. Tá? Então, por esse motivo, eu acredito que não se deve criminalizar a conduta, criminalizar o comunismo no Brasil. Né? Então, assim, eu estou fazendo esse tipo de discussão porque tá todo mundo muito focado na questão do nazismo e é que eu acho que é consenso que não, a gente não pode admitir movimento nazista, a gente não pode admitir partido nazista, a gente não pode ser simpatizante dessa causa. Permitir um partido nazista seria a mesma coisa que você permitir um partido racista. Ah, os racistas têm o direito de se reunir e criar um partido. Segundo o Monark tem. Né? Porque para Monark, racismo, ser racista é liberdade de expressão. Né? É, admitir um partido nazista seria admitir, como, por exemplo, que homofóbicos que querem matar homossexuais se reúnam e façam partido com o objetivo de matar homossexuais ou de matar negros. Né? A gente não pode admitir isso. Mas ficou no ar essa questão, né? Essa questão do comunismo, que embora historicamente em grandes partes do mundo foi desmoralizado, né? Filosoficamente desmoralizado, pragmaticamente desmoralizado, o Jung é bem radical, ele deixa bem claro isso. Do ponto de vista psicológico, do comportamento, das crenças, a gente pode até dizer que continua psicologicamente verdadeiro. Por quê? Porque existe e porque atua sobre os sujeitos. E porque não é uma ameaça direta, não é nem sequer uma ameaça indireta à nossa ordem social, à nossa ordem política. Então é isso, pessoal. Esse vídeo feito totalmente de improviso. É... Tomara que tenha ficado assim evidente aquilo que eu quis passar. Eu tentei conversar com vocês um pouco sobre um tema que o pessoal está falando, mas dentro daquilo que o pessoal está falando, aquilo que está sendo menos falado, né? Que é justamente essa deixa para esse tipo de discussão, tanto sobre o nazismo quanto sobre o comunismo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado.